Olá pessoal, meu nome é Luiz Henrique, estamos retornando aí com o canal Sinergia com Força Total. Ultimamente eu tenho lido um livro muito bacana que é A Lei do Triunfo de Napoleão Hill. Ainda não terminei de ler o livro, mas eu não aguentei a ansiosidade de compartilhar um conceito muito bacana que eu vi nesse livro, que é a fé e a ação. Né? Duas coisas muito importantes para você atingir seus objetivos, seus resultados. E tudo que eu vou falar aqui não é nada que eu estou tirando da minha cabeça, né? É algo que eu li nos livros, não só no do Napoleão Hill, mas em outras literaturas e com a minha interpretação, obviamente, tem também, mas também não sou nenhum dono da verdade, não sou especialista, mas adoro o assunto e já li, estudei muitas coisas, então posso contribuir com muita coisa, tá bom? Então, os conceitos mais fundamentais da fé é o quê? É uma confiança absoluta que algo será realizado. Né? Então é um conceito muito mais abrangente do que aquele que eu tinha há muito tempo atrás, que a fé era algo religioso e não tem nada muito ligado, entendeu? A fé tem um conceito muito mais abrangente. E a ação é o que te direciona para o resultado. Só que a ação sozinha, ela não te conduz a bons resultados e nós vamos estar explorando um pouco mais isso. Então a ação é fazer o que precisa ser feito. É simplesmente isso. Né? Muitas das vezes a gente peca porque a gente sabe o que precisa de fazer e não faz. E depois quer resultado daquilo que a gente não fez. Então não dá certo. Então é só a ação que vai gerar os seus resultados. Vamos imaginar a seguinte situação. Olha essa bela casa e você deseja uma bela casa dessa. A primeira coisa que eu vou te perguntar é o seguinte: você acredita que pode ter uma casa dessas? Hein? Você tem fé que pode ter uma casa dessas? Por que eu estou perguntando isso? Porque muitas das vezes a gente se auto-sabota. A gente olha um objetivo assim que aparentemente está tão distante e fala assim: ah, não, isso eu não vou poder ter, porque eu não tenho condições. Quando a gente faz isso, a gente se auto-sabota e não consegue caminhar rumo ao objetivo. Então a primeira coisa, você precisa de acreditar, porque se você não acreditar que pode ter uma casa dessa, você coloca seu cérebro parado e não caminha no rumo do seu objetivo. Beleza, então vamos imaginar que você já tem a fé. Mas essa fé precisa de ser verdadeira. Né? Então você chega e fala, não, eu tenho fé, eu acredito e tal, eu sou um homem de fé. Mas isso lá no fundo, no seu interior, isso é verdade? Olha bem, você fala para todo mundo que você tem fé, mas na hora que você olha lá no fundo, será que você mesmo está acreditando que você tem fé? Então isso é importante. Porque é só a fé verdadeira que vai te dar a energia necessária para você partir para a ação. E vamos lá. Imagina que você fosse esse peixe ali, ó. Você tem um horizonte muito maior do que apenas aquele aquário ali. E errar aquele salto significa morte. Você teria fé para fazer isso? Então é o seguinte, é somente com uma fé absoluta e inabalável que você vai fazer você sair da inércia e caminhar rumo ao seu objetivo. Né? Então a fé tem que ser verdadeira, que vai te dar a energia para você partir para ação. Tá entendendo? A crença que você pode fazer alguma coisa que te dá energia para você fazer alguma coisa. Quais são os passos então? Vamos lá. Os passos são os seguintes. Primeiro, você tem que definir o que você quer, é o seu objetivo principal. Depois, você tem que ter a certeza absoluta que você pode conquistar esse objetivo, né? E depois, você vai fazer o seu planejamento, você vai ter que desmembrar tudo, é de trás para frente, do seu objetivo principal, tudo o que você precisa de fazer, que você sabe naquele momento, que às vezes você não sabe tudo para você atingir, mas tudo que você sabe naquele momento você tem que desmembrar para ver o que precisa de ser feito para você atingir o seu objetivo, atingindo metas de curto, médio e longo prazo. E você vai ajustando esse plano à medida que o tempo for passando. E o quarto, que é muito importante, não vou falar que é o mais importante, porque é, todos são iguais, importantes, mas muita gente para no terceiro passo. Planeja, faz tudo, mas não faz o que precisa de ser feito.
E aí, eu vou levantar um questionamento, porque se você desenvolver o primeiro, o segundo, o terceiro passo e não faz o quarto passo, quer dizer que sua fé não está tão forte assim, tá bom? Então, precisa de fazer todos os 4 passos. E aí? Não adianta. Eu quero a casa, então eu faço um planejamento fantástico. O que eu tenho que fazer? Um projeto. Fiz um projeto, depois fiz o meu planejamento. Depois o que eu tenho que fazer? Passo para a construção. Óbvio, óbvio. E eu não posso parar aqui. E aí, logo, 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 eu terei a casa que eu preciso. Então, esses são os passos para construir uma casa, por exemplo. E aí, esse maluco aí pulando de uma montanha a outra. Você imagina que ele não tinha fé antes do salto? Você acha que ele não acreditaria que ele poderia saltar antes de saltar de uma montanha a outra? Então, tudo parte do princípio que você precisa primeiro acreditar que pode e depois você faz. Se capacita para fazer. Igual esse peixe. Esse peixe nunca ia saltar do aquário dele para pular para o outro se ele não acreditasse seriamente que ele poderia fazer isso. E o cara que pula de paraquedas? Você acha que ele não acredita, tem uma fé absoluta que o paraquedas vai abrir, vai dar tudo certo? Ele não tem dúvida disso. E olha só, eu achei muito interessante essa ponte aí, a maior do mundo, lá na China. Liga Xangai a uma outra cidade, que eu não me lembro o nome agora. E a ponte tem quase 50 quilômetros sobre o mar. Olha que impressionante. E assim, você acha que esse cara não tinha certeza, uma fé absoluta que essa ponte iria funcionar? E pode ter certeza, muita gente falou, cara, você é maluco. Uma ponte dessa não vai funcionar. E mesmo assim, ele manteve a fé inabalável hoje, está lá hoje. Não tem o que questionar. A ponte existe, funciona. Né? E aí, uma coisa interessante é o seguinte, eu falei que você tem fé e parte para ação. Agora tem gente que é cavalo, é puro sangue, já sai para ação, sem um objetivo, né? Sem fé. Não leva a lugar nenhum também, porque você sem fé e sem objetivo, você caminha, caminha e não chega a lugar algum. Igual esses malucos aí, ó. Caminha, caminha, faz, e tem aquela sensação que chegou o fim do mês e não conseguiu concluir nada do que planejou, tá bom? Até porque não planejou nada. Então o cara faz, fica naquele ciclo e não chega a lugar nenhum. E aí, quando você junta a fé e a ação, aí, meu amigo, você abre realmente as águas. Por quê? Porque quando você tem a fé e parte para a ação, na verdade você reforça a fé que você já tem. Entendeu? Se você tem fé e não faz nada, entenda, você não está preparado ainda. Sua fé não está uma fé tão verdadeira assim. Porque se você, a cada momento que tem a fé de um objetivo e não parte para fazê-lo, você enfraquece sua fé e você perde aquilo. E a mesma coisa acontece quando você tem a fé e parte para ação. Você começa a ter alguns resultados. E aí vai te motivando e fortalecendo a sua fé. E aí você tem resultado cada dia melhor, 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 melhor. Bom, então é isso, pessoal. Convido a se aprofundar nesse assunto. Convido também a se inscrever no canal para receber mais vídeos sobre o assunto. Dê um joinha. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.